7 e 17. Eu não combinei nada com o Leonardo, viu? É a mesma palavra. Mas é porque Deus vai falar conosco nesta noite. Como hoje é um dia festivo, um dia que estamos alegres, felizes pelo dia do pastor, eu quero pregar uma palavra para a amada igreja sobre o pastor, sobre os pastores e nós como ovelhas, como nós devemos valorizar, como nós devemos cada vez mais estar ao lado dos nossos pastores, amando, sendo subordinados a eles, sendo felizes de estar ao lado deles e tendo cada vez mais sabedoria, entendendo o que eles têm para a nossa vida, como eles são um canal de bênçãos na nossa vida, como Deus enviou eles aqui para transmitir a palavra para nós, que Deus possa estar nos dando entendimento nessa noite para entender, amém? E a palavra do Senhor diz ali em Hebreus 13:7: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atendendo para a sua maneira de viver. Obedecei a vossos pastores, ali o versículo 17, tá? Versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pastores, eles são escolhidos, são vocacionados. A palavra pastor, o pastor ele não é um profissional, ele não tem carteira assinada. O pastor ele é vocacionado, ele é enviado por Deus. E quando ele se torna pastor, ele tem que se abdicar de muitas coisas. Ele tem que se abdicar daquela vida. Se ele não era um cristão, se ele participou de um seminário, ele passou por todo um processo. Primeiro um processo teórico, depois um processo espiritual, de estar abdicando de tudo aquilo de errado que ele estava fazendo, de tudo aquilo que era carnal, para ser um escolhido, para ser um vocacionado e ficar na obra de Deus. E a palavra de Deus diz que buscar em primeiro lugar a sua justiça e o teu reino, e as demais coisas serão acrescentadas. O pastor, para ele seguir em frente, ele teve que colocar essa palavra no seu coração, abdicar de muitas coisas, até mesmo da família algumas vezes, para estar atendendo ao chamado das ovelhas, ao chamado de Deus para as suas vidas. E com esse texto base de Hebreus 13:7, eu quero pregar nessa noite com uma reflexão, com o tema lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrai-vos em todos os momentos, em todos os instantes. Lembrai-vos dos vossos pastores. Como o Leonardo falou, nós devemos fazer uma reflexão de como está a nossa atitude frente ao nosso pastor, como está o nosso relacionamento com a família pastoral. E eu louvo ao Senhor pela vida do nosso pastor João, pela pastora Vanilza, pastor Iris, pastor Poliana, pastora Gemima, pastora Vanil, pela nossa igreja ter esses três casais tão abençoados da nossa vida. E nós, como igreja, nós devemos cada vez mais, primeiramente, valorizar nosso pastor. E a valorização, irmãos, é um dos fatores motivacionais para uma pessoa continuar firme na obra. É o reconhecimento. É uma motivação grande de você reconhecer, de você valorizar. Não financeiramente, sim com uma palavra, sim com um carinho. Valorizar cada vez mais. Poxa, às vezes vemos casos que pessoas são famílias restauradas, famílias são abençoadas pela família pastoral e não tem valorização. Simplesmente pessoas vão embora, nem dão um tchau, não ligam. E nessa palavra eu lendo, eu fiz uma auto-reflexão comigo também. Poxa, eu preciso melhorar, eu preciso mudar minha atitude com os meus pastores. Muitas vezes colocamos a nossa como uma desculpa que a nossa vida é tão corrida, é o trabalho, é a família, tantas coisas para fazer. Isso é um subterfúgio para não valorizar os nossos pastores, para não ligar, tudo bem pastor, eu vi que o senhor estava diferente hoje, está precisando de alguma coisa? Como eu disse, essa palavra é para mim também. A primeira palavra ela vem para o pregador e depois para a amada igreja. Então eu pensei e refleti, poxa, eu preciso melhorar muito, preciso mudar a minha atitude para os meus pastores, preciso mudar as minhas ações. E a palavra mesmo diz que muitas vezes nós temos fé, mas a fé não tem ação. Então nós temos que ter fé e ação. Nós temos que agir.
Nós temos que mudar, nós temos que valorizar os pastores que temos. E graças a Deus, irmão, nós temos pastores abençoados, amém? Eu louvo ao Senhor. Eu sempre falo que, eu falo ao pastor João porque ele é o pastor presidente. Ele não é o melhor nem o pior, ele é diferente, ele é diferenciado. Eu vejo que o pastor João, ele é um gestor, ele é um psicólogo, ele é um pastor, um homem de Deus. Diferente, irmãos, é diferente. Pode perguntar para todo mundo, não estou rasgando seda para ele não, mas é mesmo. E o que eu vejo são discípulos que ele está discipulando, que é o pastor Ives, que é o pastor Avanil, as pastoras também que estão ali, dando um tapinha no ombro, abraçando, falando, ó, estou com vocês, vamos lá, continue jejuando, continue lá na obra. Eu seguro a bronca aqui com as meninas, seguro a bronca aqui com os filhos, a pastora Gemima, a pastora Avanil, então, os filhos criados, né? Porém, os outros ainda têm filhos pequenos. Então, é isso, irmãos. O pastor, ele é uma cobertura espiritual das nossas vidas, ele é um conselheiro, ele é o nosso amigo. Ele está ali sempre para nos ajudar, em qualquer hora, em qualquer momento. Então nós devemos valorizar o nosso pastor, através de ações, através de atitudes. E segundo, seja submisso e respeite o seu pastor. Seja submisso ao que ele falar. Como nós estamos numa cobertura, é Deus, nosso pastor, e depois nós, ovelhas. Nós temos uma cobertura espiritual, nós devemos ser submissos, pois ele está lá à frente. Para ser submissos, nós devemos ser humildes, para ouvir o que ele tem para nos dizer. Para ser submissos, nós devemos tirar nosso egocentrismo, nosso orgulho, e aceitar o que ele tem para nos falar. Os conselhos, a palavra, a pregação do domingo, da quinta-feira, a oração. E ali em Hebreus 13:17 diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Ou seja, nós temos que obedecer, nós temos que sujeitar os nossos pastores. Se eles foram consagrados, se eles são separados para a obra, nós devemos submeter a eles, submeter o que eles têm a nos dizer. Como Leonardo disse, muitas vezes perdemos a bênção por não ouvir a palavra do homem de Deus. Muitas vezes perdemos de ser abençoados por não ouvir o canal de Deus sobre as nossas vidas, que é os nossos pastores. Terceiro, faça o saber que está orando por ele e sua família. O pastor, ele tem que saber que você está orando. Você tem que demonstrar isso. Como o Leonardo falou, o Asaf já está orando aí pela família pastoral, né? Já está lá, mesmo ainda não tendo discernimento, mas o Espírito Santo já está ali agindo na vida dele. Então nós devemos orar cada vez mais pelos nossos pastores e pastoras, interceder pela vida deles. Muitas vezes nós pensamos que eles são Superman, Mulher Maravilha, mas não são. Eles são de carne e osso. Eles são submetidos a tristezas, algumas vezes, a dificuldades. Algumas vezes o inimigo tenta tirar a paz dos nossos pastores. E nós devemos cada vez mais estar orando, intercedendo, jejuando pela vida deles. É o nosso dever, irmãos, é o nosso dever. Até no curso Casados para Sempre, eu sempre falo ali nas lições, nós devemos estar orando uns pelos outros. É a mesma coisa com os nossos pastores. Nós devemos estar intercedendo pela vida deles. Amém? E o quarto, incentive no ministério, apoiando na árdua função de pastorear. Incentive o seu pastor. Muitas vezes você vê que ele está de cabisbaixo, ou algo aconteceu, ou algum projeto que não deu certo. Um exemplo agora, nossa congregação lá em Canarana, infelizmente não deu certo. Mas nós devemos incentivar o pastor João. Vai dar certo, pastor. O senhor está discipulando o pastor Ives, o pastor Avanil. Com certeza, conforme a direção do Senhor, eles vão para algum lugar, eles vão ser chamados para assumir alguma congregação, seja em Nova Nazaré, Canarana, Nova Chavantina. Nova Chavantina nós já temos em outro lugar. O pastor Ives lá nos Baianos. Amém? Amém, não, pastor. Então nós não sabemos, mas é um chamado. Vai que Deus chama ele para Vila Rica ou um outro lugar. Então nós devemos incentivar, chegar no pastor, ó, não deu certo, mas em nome de Jesus nós vamos continuar juntos, nós vamos enfrentar essa obra, nós vamos vencer em nome de Jesus. Palavras de incentivo, irmãos. Palavras de incentivos. Aleluia. Glória a Deus.
quinto, evite críticas desnecessárias. Muitas vezes fazemos críticas desnecessárias. Se podemos estar orando, intercedendo para mudar, como eu disse, ninguém é perfeito. E algumas vezes as críticas vêm desnecessariamente, até através dos irmãos mesmo, conversando um com o outro, criticando. Poxa, se estamos nessa obra, se estamos juntos, é para abraçarmos, para juntarmos em mãos dadas. Dizer, poxa, eu não vou criticar não, eu vou orar para que Deus mude, para que Deus esteja dando sabedoria, dando discernimento. Então, evite de criticar. Lógico que crítica construtiva sempre é bem-vinda. Mais uma vez eu enfatizo, ninguém é perfeito, mas que seja crítica construtiva. Amém? Sexto, demonstre amor e carinho ao seu pastor. Ali em 1 João, por favor, eu peço a vocês que abram a sua Bíblia. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. 1 João, versículo 4 diz: 4:1. Amados, não creis a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos profetas se têm levantado no mundo. Aleluia. Glória a Deus. Não, é 4:7. 7. Isso, obrigado. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhecido a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 8 também, por favor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. Glória a Deus. Então nós devemos, como nós conhecemos o amor, irmãos, nós devemos demonstrar esse amor pelos nossos pastores, através de atitude, através de ações. Dizer que o ama mesmo, de coração. Dizer que ele pode contar com você, que você ama a sua família. Então nós devemos demonstrar esse amor cada vez mais pelos nossos pastores. Amém? Também ele, em Romanos 12, abra sua Bíblia, por favor. Romanos 12, capítulo 12, versículo 9, 10, 11, 12. Romanos 12. Lembrai-vos dos vossos pastores. Meus queridos, nós devemos lembrar cada vez mais dos nossos pastores. Muitas vezes esquecemos deles. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não, é o 11, 12, é o 9, 10, 11, 12. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos do cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Glória a Deus. Aleluia. Sétimo, irmão, sétima atitude, nós trate com humanidade. Entenda que os pastores não são seres perfeitos e que carecem de amor, de parceria e de companheirismo. Como nós dissemos, o pastor é um ser humano. Ele tem erros, ele passa por dificuldades. Nós devemos entender isso, irmãos. Às vezes ele acerta 99, chega na 100 ele erra, os 99 já não vale mais nada. Então nós devemos entender que o pastor, as pastoras são de carne e osso. Nós temos que entender cada vez mais que eles podem errar, que eles podem, de certa forma, nós temos que estar cada vez mais ao lado deles, segurando nas mãos e dizendo: pastor, eu estou aqui do seu lado, eu quero te ajudar, eu quero estender as minhas mãos sobre a sua vida, eu quero orar pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Por último, honre o seu pastor. Em Romanos 13, versículo 1, 2 e 7.
Romanos 13. Romanos 13 diz: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestades que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas de Deus. 2. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. 7. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, a honra. Aleluia. Então nós devemos cada vez mais honrar nossos pastores, irmãos. Como eu disse, é um resumo. Como você vai honrar ele? Amando, respeitando, sendo submisso, tendo paciência, sabendo que ele pode errar um dia, que nós devemos orar por eles, interceder pela vida deles. A igreja precisa lembrar de nossos pastores em oração, em intercessão, em amor, para que eles se sintam sustentados e amados pelo rebanho. Não de maneira teórica, mas de forma real, prática e transparente. Então, cada vez mais, irmãos, nós devemos amá-los, respeitá-los, ser submissos. Nós devemos cada vez mais orar pelos nossos pastores, porque eles dependem da nossa oração também, irmãos. Como eu disse, eles são sujeitos a estar tristes, a estar oprimidos. Mas com a sua oração, com o seu amor, com a sua intercessão, com a sua paciência, com o seu carinho, com o seu afeto, pode ter certeza que esse ministério vai ser cada vez maior, vai prosperar mais, vai ter mais almas para Jesus, vai ter famílias mais estruturadas, restauradas. Nós devemos estar unidos, irmãos. A obrigação não é só dos pastores e das pastoras, e sim nós, como ovelhas que estão sendo apacentadas por pastores e pastoras responsáveis, firmados na palavra de Deus, firmados nos preceitos do Senhor e nos seus mandamentos. Eles não estão aqui à toa, eles estão aqui sim para abençoar as nossas vidas e serem canais de bênçãos. Eu peço a você que fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, parabéns para todos os nossos pastores, que Deus esteja abençoando cada um deles. Eu quero fazer mais uma oração pela vida deles, em nome de Jesus. Os pastores podem ficar onde elas estão mesmo. Vamos fechar nossos olhos, estender nossas mãos para os nossos pastores. Senhor meu Deus, amado e bondoso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, mais uma vez nos colocamos na Sua presença, Senhor, nesse dia tão abençoado que é o dia do pastor, Pai. Esse homem, esta mulher que é vocacionado, que é predestinado, que é direcionado para a Tua obra, meu Pai. Em nome de Jesus, nós como ovelhas, Senhor, nós como igreja do Senhor nesta terra, nós clamamos ao Senhor pela vida deles, Pai. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha dar sabedoria e discernimento, que o Senhor venha, meu Deus, dar direção para os Teus caminhos, meu Deus. Que o Senhor venha, meu Deus, abençoar todos os Seus projetos, Pai, ministeriais, familiares, que o Senhor esteja, Pai, no controle de todas as situações, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja, meu Pai, cobrindo eles com o Teu manto sagrado, com as Tuas mãos poderosas, Senhor, abençoando as suas famílias, meu Deus, livrando as suas famílias e as suas vidas de todo o mal, livrando o Senhor de toda tristeza, livrando o Senhor de toda obra maligna contra a vida deles, meu Pai, livrando de toda palavra de maldição. Nós repreendemos em nome de Jesus tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Tudo aquilo que está atrapalhando o ministério deles de prosperar, de ser abençoado e de crescer, Pai. Caia por terra, caia por terra. Nós como ovelhas, Senhor, como igreja, nós intercedemos pela vida deles, Senhor. E pedimos uma bênção do Senhor sem medida, Senhor. Que o Senhor esteja sobre eles, meu Deus, em cada momento, em cada instante, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos pela vida deles, Pai. E louvamos ao Senhor pela vida dos nossos pastores e das nossas pastoras, Pai. Muito obrigado por conduzi-los até aqui. Muito obrigado por essas famílias pastorais fazerem parte da nossa igreja, da nossa vida, da nossa família, Pai. Muito obrigado pelas orações que eles já fizeram pelas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo jejum. Muito obrigado, Senhor, pelo instante, pelo momento que eles pagaram em oração pelas nossas vidas. Eu louvo ao Senhor, Pai, de coração. Eu louvo ao Senhor e agradeço ao Senhor pela vida deles.
Que o Senhor esteja conduzindo eles sempre, Pai, com saúde, com coragem, com fortalecimento, com avivamento espiritual. Nós, como igreja, nós oramos em nome de Jesus. Amém?